Fala galera, mais uma vez estou aqui para falar de vocês sobre esse universo da física, né? Um mundo maravilhoso de conhecimentos. E dessa vez eu trago para vocês aqui as leis de Kepler. A aula de hoje se dará em torno aí de planetas que descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Veremos como Kepler, né, e seu mestre Tycho Brahe conseguiram elaborar teorias sobre o sistema planetário há alguns anos atrás. Todas elas hoje estudadas e evidenciadas e ditas como realmente uma verdade, os estudos desses caras, né? Johannes Kepler foi o precursor nos estudos sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol. Ele estudou raio médio, estudou distância do Sol ao planeta no seu ponto mais quente, que é chamado de periélio, né? Aqui no hemisfério sul, por exemplo. A distância entre o planeta e o Sol, ele denominou, a distância máxima entre o planeta e o Sol, ele denominou de afélio, e a distância mínima entre o planeta e o Sol, ele denominou de periélio, né? Portanto, aqui, ó, no periélio, temos simbolizado aqui RP, denotando o raio do periélio, é esse comprimento que une o planeta até o Sol. E aqui denominou de afélio, que é a distância maior que une o planeta ao Sol, né? Sabemos a princípio que o planeta demora 12 meses para dar uma volta completa ao redor do Sol, né? E que a órbita do planeta ao redor do Sol, ela não é circular, nem parabólica, né, nem hiperbólica. Ela tem um formato, digamos, oval, né? A órbita do planeta ao redor do Sol é uma curva característica denominada de elipse. Uma elipse é quase uma circunferência, né? Porém ovulada, como mostrado aí na figura. A elipse é a curva característica da órbita da Terra, por exemplo, ao redor do Sol, da órbita de outros planetas também. Quanto mais distante de nós estiverem os planetas, né, maior é a sua órbita ao redor do Sol. Portanto, se para nós o planeta demora 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, por exemplo, Netuno demora 60 mil dias, né? Para você ter ideia, aí dá 230 anos mais ou menos para dar uma volta ao redor do Sol, né? Júpiter também demora para dar uma volta ao redor do Sol. E o primeiro planeta do Sistema Solar, Mercúrio, demora cerca de 86 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Nós demoramos 12 meses, né? O primeiro planeta demora cerca de 86 dias. Marte, né, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Urano, Netuno, cada planeta demora um certo tempo para dar uma volta ao redor do Sol, né? Para nós aqui na astronomia, um ano terrestre tem 365 dias, né? Portanto, o nosso planeta ele demora para dar uma volta 365 dias ao redor do Sol. Com isso, Kepler elaborou 3 leis válidas hoje, ditas como muito verdade, né, sobre o nosso sistema planetário. A primeira lei de Johannes Kepler, né, conhecida como lei das órbitas, diz que em relação a um referencial, né, no Sol, os planetas descrevem órbitas elípticas e não circulares, como dizia na época Copérnico, que era o Sol ocupava o centro do universo, né, a Terra ocupava o centro do universo, e os planetas giravam ao redor da Terra em órbitas circulares. Depois isso foi corrigido, dito que o Sol se localizava no centro e que os planetas giravam em órbitas circulares, o que não é verdade. Os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do Sol. Essa lei, primeira lei, né, ficou conhecida como lei das órbitas. Eu enuncio essa lei aqui para vocês dessa seguinte forma: em relação a um referencial no Sol, os planetas movimentam-se descrevendo órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos. Focos de uma elipse é um ponto em especial, tá? Para a construção da elipse. Eu vou mostrar aqui para vocês que se eu prender, digamos, um prego aqui e um prego aqui e um barbante solto, né?
nesses pregos, e digamos agora que eu pegue meu dedo, ó, e estique essa corda para frente, ela vai adquirir esse formato aqui, ó, certo? E agora com o meu dedo eu vou sempre manter esses dois traços bem esticados. Se eu girar ao redor desses pregos, eu vou obter essa figura aí, ó, que vocês estão vendo, que a gente chama de, na matemática, né, mas dito na geometria analítica, a gente chama de elipse, tá? A elipse é a construção, né, de um lugar geométrico, de modo que, se eu pego um ponto aqui e chamo isso aqui de foco 1 e aqui chamo de foco 2, a distância de P para F1 mais a distância de P a F2 é sempre constante e ela é igual a o tamanho do eixo maior da elipse, tá? Isso é uma definição geométrica dita lá na geometria analítica, não vamos entrar em detalhe agora. O que precisamos saber para o nosso vestibular é a lei das órbitas. O que diz a lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler, diz que em relação a um referencial no Sol, no sistema planetário, né, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. A segunda lei de Johannes Kepler, conhecida como lei das áreas, diz que os planetas descrevem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Aí vem assim, professor, mas os planetas andam distâncias iguais também para descrever essas áreas? Olha, vamos fazer um estudo sobre isso. Eu estou dizendo para você que daqui para cá, essa área todinha aqui, se o tempo daqui para cá, digamos 2 meses, né? E aqui também passou, ó, 2 meses, ou seja, o tempo é o mesmo. Se daqui para cá durou 2 meses e daqui para cá durou 2 meses, então essas áreas são iguais. Mas só que tem um detalhe. Como o planeta está desse lado daqui no meu desenho, ó, essa distância entre o planeta e o Sol é chamado de periélio. Note que esse raio é bem menor que esse raio, ó, que é o raio do afélio. Aqui é raio do afélio, tá? Aqui é raio do periélio, vou denotar por RP. Então, essa área se torna igual a essa devido a uma compensação. O que é compensado? Ah, esse tempo é igual a esse. Significa dizer que essa área é igual a essa. Agora tem um detalhe, pessoal. Para que essa área seja igual a essa, é necessário que esse comprimento aqui, ó, seja diferente desse, para haver uma compensação, né? E neste caso é verdade, esse comprimento é maior do que esse aqui, já que nesse ponto eu tenho o mesmo intervalo de tempo para descrever a mesma área. Portanto, esse movimento longitudinal aí do planeta ao redor do Sol, ele é maior do que esse aqui, tá? Então, se daqui para cá durar 3 meses e daqui para cá durar 3 meses, pode ter certeza que aqui o planeta anda mais do que aqui. Certo? Então, para intervalos de tempos iguais, os planetas descrevem áreas iguais. E se essas áreas são iguais, a que aparentemente tem menor tamanho de raio, né? que é varrida por um raio de menor comprimento, é a que tem maior arco, tá? Eu pegando um arco aqui na elipse, de modo que a área descrita pelo raio vetor seja igual para os dois, então aqui ele andou mais. Aqui o comprimento descrito ao redor da elipse é maior do que o daqui. Resumindo, a segunda lei de Kepler diz que é a lei das áreas, diz que os raios vetores dos planetas, né, seja ele do afélio ou o raio do periélio, descrevem áreas iguais ao redor do Sol em intervalos de tempos iguais, tá? Essa é a lei da área. A lei dos períodos é a terceira lei. É uma lei um pouco mais complexa, onde entra um modelo matemático e algumas equações, coisas que às vezes é um pouco difícil de compreender devido ao uso da ferramenta matemática. Mas com explicação básica, né,
que é o que você precisa, dá para você se guiar e fazer uma boa prova, né? Tendo conhecimento dessas 3 leis. Só recapitulando, a primeira lei das órbitas fala sobre o movimento do planeta ao redor do Sol. A segunda é a lei das áreas, né? Os planetas descrevem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Esse preenchimento é igual a esse preenchimento todo, se o tempo daqui para cá durar 3 meses e daqui para cá, por exemplo, durar 3 meses, 2 meses, 1 mês, 50 dias, né, 1 ano, enfim, dependendo do tamanho da órbita, né, planetas podem descrever até uma volta completa ao redor do Sol em 200 anos. Então, se o tempo de descrição entre um ponto e outro for o mesmo, tanto para o afélio quanto para o periélio, essas áreas são iguais, tá? E quem tem aparentemente o menor raio vetor, nesse caso o raio do periélio, descreve maior distância, tá? Distância é diferente de área. A lei dos períodos diz que para qualquer planeta do sistema solar, qualquer ele que seja, Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio, esses que a gente conhece, qualquer um, a razão, né, a divisão entre o quadrado do período dividido, a razão entre o quadrado do período pelo cubo do raio médio é sempre constante. Como assim, professor? Veja só. Ó, o planeta, ele para sair daqui, dar uma volta e chegar aqui de novo, ele demora um certo tempo, certo? Esse tempo eu vou chamar de T. Daqui para cá é chamado de raio do afélio. E do Sol para cá é chamado de raio do periélio. Note, raio do periélio é esse comprimento e raio do afélio é isso tudo. Se eu somar esse comprimento mais esse comprimento e dividir por 2, eu tenho um raio médio. O raio médio é um segmento imaginário que parte do centro da elipse até qualquer uma de suas extremidades, tá? Bem, esse raio médio elevado ao cubo, né, sendo dividido por t ao quadrado, é sempre constante para qualquer planeta. O tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol, dividido pelo tamanho do raio de sua órbita elevado ao cubo, é sempre constante. Essa constante ela é 4π ao quadrado sobre gm, né? Experimentalmente, isso matematicamente é possível comprovar isso aqui. E ela é denominada de constante de Kepler. Significa dizer que o quadrado do período de um planeta dividido pelo cubo do raio médio que liga esse planeta ao Sol é sempre constante, essa razão, tá? Então temos enunciado aí a primeira lei das órbitas, né? A segunda lei, lei das áreas, e a terceira lei, lei dos períodos. E com isso fica definido aí as 3 leis de Kepler. Eu aconselho você a fazer os exercícios, tá? Consultar aí as questões desenvolvidas pelo nosso banco de estudos e fazer exercícios, que é o que marca, né, pessoal, para o nosso vestibular. A gente estudar sem fazer nenhum exercício é como ler um livro de natação e achar que sabe nadar só lendo o livro, né? Então o importante é fazer exercícios, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.